Esse vídeo é um vídeo de revisão de um assunto que é tratado em disciplinas anteriores à análise de estruturas 2. Na verdade, é assumido aqui que o aluno já tenha cursado mecânica geral, análise de estruturas isostáticas e mecânica dos sólidos ou resistência a materiais. Não é que seja, nós vamos usar esses conceitos totalmente, mas ajuda muito se o aluno já tivesse conhecimento. O que nós vamos mostrar é um procedimento que é mais rápido para o traçado de diagramas de esforços internos, principalmente diagramas de momentos fletores. Tá? Isso nós já vimos, pelo método das forças, que dentro do procedimento de análise, nós fazemos uma superposição de casos básicos que utilizam um modelo estrutural isostático chamado sistema principal. E dessa superposição, nós calculamos alguns termos e coeficientes que dependem dos diagramas de esforços internos desses casos básicos. Por isso que é importante que a gente saiba bem traçar esses diagramas. Então, esse vídeo é uma revisão desse traçado. Vamos começar pela definição de esforços internos em barras de pórticos planos. Nós vamos tratar aqui só modelos de viga e de pórticos planos. O que são os esforços internos? Os esforços internos são esforços de ligação em uma seção transversal de um pórtico. Um pórtico é um modelo estrutural formado por barras, que é chamado de um reticulado. Então, existe essa noção de que os elementos estruturais têm uma dimensão que prevalece em relação às outras, e por isso é chamado de uma barra. Tá? E o que é um esforço interno numa seção de corte de uma barra? São os esforços que ligam uma parte à outra. Tá? Por ser uma barra que tem um eixo, esses esforços de ligação, eles têm direções que têm a ver com a barra. Por exemplo, o esforço normal é um esforço na direção do eixo da barra. O esforço cortante é um esforço transversal ao eixo da barra. E o momento fletor é um esforço que se dá de flexão, é um momento que é um efeito de força à distância. Então, no caso aqui, eu tenho um pórtico isostático em que já foram determinadas aqui as reações de apoio, só com uma notação: a solicitação é uma carga uniformemente distribuída de 24 kN por metro na viga do pórtico e tem uma força horizontal de 18 aqui aplicada no apoio do primeiro gênero da direita. As outras forças que aparecem aqui, que tem uma setinha com um tracinho, são reações de apoio, que no caso já foram calculadas. A maneira de fazer isso como eu falei, isso é pré-requisito de estruturas isostáticas e mecânica geral. As dimensões aqui do pórtico são dadas, tá? E nós vamos aqui só indicar os esforços internos numa seção de corte S, que fica bem no meio da viga aqui. Tá? Então, dividindo aqui o pórtico em duas partes, nós vemos que existem 3 esforços internos nessa seção transversal. Então, o esforço axial é o esforço normal, o esforço interno axial ou longitudinal ao eixo da barra, né? O esforço cortante é o perpendicular, transversal ao eixo da barra, e o momento fletor é o efeito momento. O que nós temos que saber é que esses esforços de ligação são ação e reação, quer dizer, o efeito de uma parte sobre a outra, e por isso que são iguais e contrários. Tá? Então, o que atua de um lado tem o mesmo valor que atua do outro lado, mas tem um sentido contrário em todos os 3 esforços. Ao mesmo tempo, se nós temos aqui essa seção divide o modelo estrutural em 2 partes, o que nós temos é que os esforços internos, eles representam o efeito de uma parte sobre o outro em termos de equilíbrio, ou seja, essa porção da direita isolada está em equilíbrio
com os esforços internos que atuam nessa seção. Do outro lado, a mesma coisa. Essa parte que foi dividida aqui então, está em equilíbrio com esses esforços internos. Além disso, os esforços internos podem ser vistos de diferentes maneiras. Por exemplo, como eu falei, são esforços de ligação entre duas partes de um modelo estrutural reticulado, que é formado por barras, resultantes de um corte em uma seção. São efeitos de ação e reação. E, no caso, então, em que a seção divide o modelo em duas partes, os esforços internos que atuam sobre uma parte são as resultantes das forças e reações que estão do outro lado sobre a parte que foi isolada. Então, é bem importante entender isso, porque nós vamos usar isso para traçar os diagramas. Ou seja, esse esforço normal que atua aqui na parte da direita, ele é resultante na direção horizontal, na direção do eixo da barra, de todas as forças que estão atuando na porção da esquerda. O esforço cortante que atua na porção da direita é resultante na direção transversal ao eixo da barra de todas as forças, aí todas mesmo, incluindo forças aplicadas e reações de apoio. E o momento fletor é o efeito momento de todas as forças que atuam na porção da esquerda sobre a direita. E a mesma coisa se nós olharmos para o lado esquerdo, quer dizer, as forças, os esforços internos vão ser resultantes das forças e reações que atuam na porção da direita sobre a esquerda. Esse conceito é muito importante porque é assim que a gente vai determinar, traçar os diagramas de esforços internos. E uma vez que nós tenhamos determinado corretamente as reações de apoio, tanto faz você calcular os esforços internos tirando a resultante do lado esquerdo sobre o direito, quanto do direito sobre o esquerdo. Quer dizer, então, a gente vai sempre procurar fazer esse cálculo da forma mais simples, porque nós sabemos que eles dão no mesmo resultado. Além disso, existe uma outra maneira de enxergar os esforços internos, que os esforços internos são integrais de tensões atuando nas seções transversais. Isso é uma ligação interna. Tensão é uma coisa interna no modelo. Então, é como que os pontos se comunicam, né, em termos de efeito de esforço, né, de tensão. Tá? Então, os esforços internos também podem ser vistos como integrais de tensões ao longo de cada seção transversal. No caso, por exemplo, do esforço normal e do momento fletor, eles são integrais de tensões longitudinais, tensões na direção do eixo da barra, tensões que nós chamamos de sigma x, né, são integrais dessas tensões. O que é o esforço normal? Uma distribuição de tensão, nós sabemos, tensões longitudinais, numa seção transversal de uma barra, ela se dá, em regime linear elástico, ela se dá uma distribuição linear dessas tensões. Quando você pega o efeito axial, a tensão devido ao esforço axial, do esforço normal, é a tensão que passa do valor da tensão que está no centro de gravidade, essa sigma xa, que é o efeito axial. E as outras componentes de tensão são as tensões que provocam a flexão. As tensões que provocam a flexão, elas são nulas na fibra que passa pelo centro de gravidade aqui da seção transversal. Tá? Então, o esforço normal, por exemplo, é a integral da tensão axial ao longo da seção transversal. Tá? Então, como essa tensão devido ao esforço axial é constante, o que nós temos que o esforço normal é simplesmente sigma xa, que é essa componente axial, vezes a área da seção transversal, que é esse parâmetro A. Já o momento fletor é a integral de cada forcinha infinitesimal que atua numa área infinitesimal TA, vezes o braço de alavanca, que no caso aqui é menos dy. Então, essa integral de menos y sigma x dA vai dar o momento fletor. É interessante entender essa visão também do esforço interno como sendo integrais de tensões ao longo da seção transversal.
no caso do normal e do fletor, são as tensões longitudinais. No caso do esforço cortante, o esforço cortante também pode ser visto como uma integral das tensões de cisalhamento ao longo da seção transversal. A distribuição de tensões de cisalhamento não é uniforme, tá? Então essa integral também, ela, de uma maneira, é aproximada por tirando como se fosse uma tensão média e uma área corrigida por um parâmetro psi aqui, que isso dá, então, uma área efetiva para cisalhamento. O cisalhamento ele é considerado de uma forma aproximada, porque a gente despreza que há um empenamento da seção transversal, e, então, sempre que é considerado fazendo essa aproximação. Em muitas situações, como nós já vimos lá no meio das forças, a gente despreza ter a deformação por cisalhamento, mas aqui é uma visão de que o esforço cortante é uma integral das tensões de cisalhamento, ou seja, tensões tangenciais na face da seção transversal. Para que nós possamos traçar os diagramas e definir uma convenção de sinais e convenções para o traçado dos diagramas de esforços internos, é importante que a gente defina eixos locais das barras e quais são as fibras inferiores. Nós estamos realmente particularizando o problema para o problema plano. Tá? Essas convenções para modelos tridimensionais seriam um pouquinho mais complicadas, mas para modelos planos nós podemos adotar de uma forma simplificada o seguinte. Bom, os eixos locais de uma barra são os eixos longitudinais dela. Então, o eixo X é sempre o eixo longitudinal de uma barra. Então, todas as barras têm um eixo X. E o eixo Y da barra é o eixo transversal ao eixo da barra. No modelo plano, a gente considera que existe um eixo Z local de uma barra, mas esse eixo Z local, ele sempre é um eixo que sai do plano, ou seja, ele tem sempre o mesmo sentido do eixo Z global. Então, o eixo Y é definido de tal maneira que o produto vetorial de X por Y dá um Z saindo do plano. Então, aqui nós temos indicados um pórtico qualquer em que a gente está, para cada uma das barras está sendo indicado o sistema de eixos locais. Além disso, no lado aqui da esquerda, eu tenho uma linha tracejada que indica a fibra inferior de cada barra. Essa fibra inferior é a fibra que está do lado, que no caso aqui eu estou definindo essa fibra como sendo uma fibra inferior mesmo. No modelo plano nós podemos fazer isso. O que é uma fibra inferior de uma barra horizontal? É a fibra que está na parte de baixo, na face de baixo da barra. O que é a fibra inferior de uma barra inclinada? É a fibra que está embaixo. Nós só teríamos dificuldade de dar uma barra inclinada assim, num sentido ou no outro. A única indefinição seria para o caso de barras verticais. E nós vamos estabelecer a convenção de que a fibra inferior de uma barra vertical é a fibra da direita. Então, isso não gera nenhum conflito, é super simples, e aí a gente tem todos esses eixos locais foram definidos usando esse critério. Tá? Então, e aí a fibra inferior é a fibra que está do lado negativo do eixo Y, em todos os casos aqui. Tá? Isso é importante porque a definição da fibra inferior vai ser uma definição de que lado que a gente desenha os diagramas, valores positivos e negativos do diagrama, e também para o caso da flexão, o sinal da flexão. Essa convenção de sinais é a seguinte, tá? O esforço normal, o esforço axial, ele é positivo quando ele for de tração. O que quer dizer tração? Quando ele sai da seção transversal, está tracionando a seção transversal. Então, se eu pego aqui uma barra, eu pego dois cortes, eu estou dizendo os efeitos axiais, os esforços normais aqui, você vê que o que age de um lado do outro é sentido oposto, mas sempre saindo da seção, sempre de tração. Está sendo indicado aqui é o esforço normal positivo. Já o esforço cortante, ele tem a seguinte convenção de sinais. Se você estiver olhando, o observador estiver olhando com a cabeça da fibra
no sentido da fibra inferior para a fibra superior, o esforço cortante é positivo quando a resultante das forças que vier pela esquerda der para cima e quando a resultante das forças que vier pela direita vier para baixo. Então, isso é simples. Então, a gente sempre olhar para a barra com a cabeça olhando da fibra inferior para a superior, aí você tem que pensar na barra inclinada, na barra vertical, a mesma coisa. Tá? E o sinal do cortante vai ser positivo quando a resultante das forças que vierem estiverem à esquerda da seção transversal, se der para cima dessa maneira, é positivo. Se você vier com a resultante pela direita, se der para baixo, é positivo. Então, aqui está indicado o cortante positivo. Já a flexão, ela tem a seguinte convenção. Na verdade, nós vamos muitas vezes nem desenhar, indicar o sinal do momento fletor. É bom, mas não é necessário, porque o diagrama de momentos fletores ele tem uma convenção de traçado. Ele é traçado sempre do lado da fibra tracionada. Tá? Então, a gente pode até estabelecer uma convenção de sinais, que quando a fibra tracionada for a fibra inferior, o momento fletor vai ser positivo. Tá? Mas isso também, o traçado em si não vai mudar, só vai mudar o sinal que vai indicar também se traciona as fibras inferiores ou superiores. Vamos entender essa questão de como é que eu sei se um momento traciona as fibras inferiores ou as fibras superiores. Aqui está indicado o momento fletor positivo. Tá? A flexão é uma barra que tem uma flexão, um dobramento. Né? Então, uma flexão positiva, ela provoca um encurtamento das fibras superiores da barra e um alongamento das fibras inferiores da barra. É o que está mostrado aqui nesse corrugado, seria como se fosse um encurtamento, e aqui nós temos um estiramento. Quando você olha, então, para a distribuição de tensões longitudinais σx provocadas por flexão, você vê que no centro de gravidade a tensão longitudinal é nula. Tá? E essas tensões formam, existe uma resultante de tensões de compressão, que eu estou indicando aqui por FC, e existe uma parte que é a resultante das tensões de tração. Na verdade, essas duas componentes FC e FT têm o mesmo módulo com a flexão pura. Né? E elas formam um conjugado, essas tensões formam um conjugado, que tem o mesmo sentido do momento atuante. Ou seja, eu estou entrando aqui com as forças que vêm pela esquerda, e dá um resultante que esse momento aqui está indicado atuando numa seção transversal vindo pela esquerda. As resultantes de tensões de compressão e as resultantes de tensão de tração formam um binário que tem o mesmo sentido do momento fletor. Se eu olhar pelo outro lado, dá a mesma coisa. Então, eu tenho um momento que tem que ser no sentido contrário, né? Porque aqui são atuando em faces do elemento infinitesimal do outro lado, e então que atua aqui no sentido horário, do lado de cá atua no sentido anti-horário, e aí a gente vê que as resultantes de tensão de compressão e as resultantes de tensão de tração têm o mesmo sentido do momento. E o que a gente está vendo é que a resultante de tensão de tração sempre está do mesmo lado, quer dizer, aqui no caso elas estão embaixo, ou seja, as fibras que estão sendo tracionadas aqui são as fibras inferiores. Não interessa de que lado que você entra na seção transversal, se você entrar para um lado ou entrar pelo outro, sempre vai aparecer uma flexão tracionando as fibras do mesmo lado, ou embaixo ou em cima. Nesse caso aqui são as fibras inferiores. Então, o que está sendo mostrado aqui são... se eu quiser saber se esse momento aqui traciona as fibras inferiores, eu substituo ele por um conjugado de resultante de tensão de compressão e resultante de tensão de tração, que tem o mesmo sentido do momento. E eu coloco, veja onde é que está a setinha que sai. A setinha que sai é a tração. Se a setinha que sai estiver embaixo, o momento é positivo.
De qualquer maneira, eu vou sempre traçar o diagrama do lado da fibra tracionada, tanto no momento positivo quanto no momento negativo. A gente vai ver isso exatamente nesse vídeo. Tem mais um detalhe que é importante a gente entender, que é o detalhe que a gente vai usar essa informação daqui a pouco, tá? Mas não custa a gente revisar o que é visto em geral no curso de análise de estruturas isostáticas ou em resistência de materiais, que é o equilíbrio de um elemento infinitesimal de barra. Então, imagina que eu tenho uma força transversal distribuída, Q de x, que é variável, e eu pego aqui um elemento infinitesimal de barra. Se eu fizer o equilíbrio desse elemento infinitesimal de barra, tanto na direção y, transversal y, quanto o equilíbrio de momento em relação a um ponto O qualquer, eu obtenho uma relação diferencial de equilíbrio entre o esforço cortante e a taxa de carregamento naquele elemento infinitesimal. Então, aqui, sempre fazer o equilíbrio na direção vertical, dá menos esse cortante de um lado, que aparece do elemento infinitesimal, do outro lado aparece uma variação, que é cortante mais um dq. E, então, se eu fizer o equilíbrio, eu vou descobrir que o esforço, usando essa conversão de sinais, aqui estão indicados todos os sentidos positivos, de cortante e momento, a derivada do cortante é igual em relação a x, é igual à taxa de carregamento naquele ponto. Se eu fizer o somatório dos momentos em relação a esse ponto O aqui, e desprezar os termos de ordem inferior, em ordem dx, eu vou obter uma relação diferencial entre o momento fletor e o esforço cortante, que a derivada do momento é igual ao cortante naquela seção transversal. Dependendo da convenção de sinais, pode ser que alguns, ou seja, diferente dessa que nós estamos usando, pode ser que apareça algum sinal negativo aqui. No nosso caso, nossa convenção de sinais faz com que eu tenha derivada de cortante seja igual a mais Q, assumindo que o Q é para cima, positivo, e derivada do momento em relação a x é o cortante. Quando eu junto essas duas expressões, ou seja, se eu substituir o cortante aqui nessa expressão, se eu derivar o momento duas vezes em relação a x, eu tenho que o derivado do segundo momento é igual a taxa de carregamento aplicada. Isso quer dizer que se eu tiver um trecho de uma barra descarregado, uma derivada segunda do momento é igual a zero. Ou seja, naquele trecho descarregado, o momento varia linearmente, porque a derivada segunda dele é igual a zero. Vamos usar essa convenção de sinais e mostrar também uma convenção de traçado do diagrama. Vamos começar por um exemplo muito simples, que é o exemplo de uma viga biapoiada, dois apoios simples, um na esquerda do segundo gênero e da direita do primeiro gênero, e uma força concentrada. A força concentrada está localizada a uma distância A do primeiro apoio, A pequeno, e B do segundo apoio, sendo que A mais B dá L, que é o comprimento, que é o vão da viga. E imagina que a gente quer determinar os esforços internos numa seção S, que está definido por uma distância X ao início da viga, ao ponto apoio A. Tá? Então, o que é o esforço interno? Eu corto na seção e vou calcular os esforços nas direções, aqui no caso, cortante e de flexão, a direção transversal e o esforço, o efeito de momento, de uma parte sobre a outra. Então, se eu equilibrar aqui qualquer uma das duas porções, da esquerda ou da direita, da viga, eu posso, através de equilíbrio, calcular esses esforços internos. Isso é isostático, só o equilíbrio me dá os esforços sempre saem utilizando apenas equilíbrio. É isso que caracteriza o modelo isostático. Então, eu posso calcular o momento fletor e o esforço cortante na seção S, simplesmente equilibrando essa porção ou outra. Tanto faz eu equilibrar a porção a parte da esquerda ou a parte da direita, eu vou obter os mesmos valores. E a convenção de sinais é toda feita
para que tanto faz eu isolar a parte da esquerda ou isolar a parte da direita, os sinais também vão ser os mesmos, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou calcular o esforço cortante aqui. Se eu equilibrar essa porção da esquerda, estou vendo que o valor do esforço cortante positivo, imaginando que ele é positivo, ele vai equilibrar essa reação VA para cima, se for positivo. Então, Q é igual a VA. E VA é conhecido, porque é uma reação de apoio que a gente calculou inicialmente. Se eu fizer esse mesmo equilíbrio na direção da porção da direita, eu vou chegar na mesma conclusão. A gente vai ver isso já em seguida. Se eu tiver agora uma seção que tiver na porção, um X maior do que A, é a mesma coisa, só que vai ficar talvez mais fácil equilibrar essa porção da esquerda, porque eu tenho que fazer menos conta, porque eu vou ter só VB aqui como força atuante aqui para calcular o cortante e o momento. Mas, enfim, é só usar a definição do que é esforço interno. A definição de esforço interno isolou a porção da direita, pega a resultante da força da esquerda sobre a direita e calculou o resultante transversal é o cortante, resultante de momento é o momento fletor. Sempre é assim. Então, não tem... usar a própria definição de esforço interno para determinar os esforços internos, os valores deles e também para fazer o traçado. Então, vamos fazer aqui o equilíbrio na direção transversal, fazer o traçado do diagrama de esforço cortante. Aqui eu esqueci o momento, fazendo o equilíbrio só na direção Y da barra. Então, eu vejo que para X, desde 0 até A, o meu esforço cortante vai ser sempre igual a mais VA, por equilíbrio dessa porção aqui. E o VA tem esse valor, PB sobre L, e é mais. Por que é mais? Porque isso aqui equilibra com o sentido que está indicado aqui, são os sentidos positivos do cortante, na convenção de sinais. E aí dá, então, mais VA, qualquer que seja o X, vai ser constante. Então, é assim que funciona o cortante. Tem uma força para cima que vai dar o cortante constante até que haja algum evento que dê uma força transversal. No caso, o evento que ocorre é a força P aplicada. Tá? Se eu quisesse ter, meu interesse fosse calcular, não isolando a porção da esquerda e a porção da direita, daria no mesmo. Eu simplesmente equilibraria esse cortante para cima, com uma força P para baixo, com VB para baixo. Mas acontece que P menos VB dá justamente VA. Então, eu tenho que vai dar no mesmo. Qualquer que seja aqui a seção que eu pego, se eu isolar a porção da direita, vai dar um resultado, se eu isolar a porção da esquerda, vai dar o mesmo resultado. Por isso que eu disse que é mais fácil, quando a gente olha assim, corta uma seção, a gente sempre vai procurar isolar o lado que tiver menos conta para fazer. Só isso. Quando eu estou agora com a seção X, que tem um valor maior do que A, ou seja, está à direita da carga P, vai ser mais fácil eu equilibrar a porção da direita para calcular VB. O que eu tenho aqui? O cortante são indicados aqui nessa seção positivo. Tá? É o sentido positivo dele. A gente imagina que ele é positivo. Aí, o VB positivo é esse aqui. Na verdade, o VB é positivo mesmo. O valor dele é PA sobre E. E aí eu equilibro essa porção da direita. O que eu vejo? Eu vejo que o cortante é menos VB. E aí eu tenho, então, que nesse trecho em que X é maior do que A, ou seja, depois à direita da carga P, o meu cortante é constante, qualquer que seja a seção X depois de P, vai ter um valor menos PA. E aqui eu estou mostrando o diagrama de esforço cortante. O que é o diagrama de esforço cortante? Eu vou traçar para cada seção transversal uma ordenada transversal ao eixo da barra, que é o valor do cortante com sinal. Tem uma convenção para traçado. No caso do cortante, a gente desenha os valores positivos na fibra superior e os valores negativos na fibra inferior. Essa é só a convenção de traçado. O sinal é que está indicando mesmo que é cortante positivo e negativo. São duas convenções, uma para traçado, outra para o sinal. Então, você pode pensar que no cortante você vai caminhando da esquerda para a direita, então recebe uma força para cima, o diagrama sobe. Aí não tem nada ocorrendo, ele vai permanecer constante, até que ocorre um evento que é a carga P para baixo. Então o diagrama desce. Desce de quanto? De P. Né? E se você ver PB sobre L mais PA sobre L, dá exatamente P. Aí ele passou para o lado negativo e continuou constante até que aparece a reação VB que leva ele para zero novamente. Então essa é uma maneira boa de pensar
o diagrama, o traçado de esforço cortante. Mesma coisa nós vamos fazer para a obtenção dos momentos fletores e o traçado do diagrama de momentos fletores para essa viga biapoiada com força concentrada. Então, aqui eu só estou desenhando os momentos fletores em uma seção antes da carga P à esquerda de P e outra seção depois. Então, se eu equilibrar essa porção aqui da esquerda, eu verifico que o meu momento tem que ter o sentido positivo que está indicado para equilibrar essa porção da esquerda, que o valor dele é igual a VA vezes X. Você pode pensar no transporte da força VA para a seção, então você pensa em que a força VA ela vai girar em torno da outra seção, você está transportando esse VA para lá, então esse transporte dá o mesmo sentido do momento positivo, ou seja, o momento é igual a mais VA vezes X, ou seja, ele varia linearmente com X, né? Qualquer seja a seção vai ter um braço de alavanca X aqui. Então isso vai valer desde X igual a zero, o início da viga, até X igual a A, que é onde tem a carga P. Então o diagrama, nesse trecho, vai ser linear. Lembra então que a gente já falou que o trecho é descarregado, o momento fletor varia linearmente. É exatamente isso que está aqui. Aqui tem só uma convenção de traçado do diagrama. Esse valor é positivo, mas nós traçamos os diagramas de momento fletor, isso é uma convenção, com os valores positivos na fibra inferior. Tá? Mas está o sinal valendo aqui, segundo a convenção que a gente mostrou. Quando eu agora vou para uma seção que fica à direita de P, eu posso também equilibrar a porção, continuar equilibrando a porção da esquerda para calcular esse momento. Mas é muito mais simples eu entrar e calcular aqui, isolar a porção da direita, ou então transportar a força VB para atuar na porção da esquerda, ou seja, o transporte de VB para a esquerda é sempre pegar, centrar na seção e fazer a força girar então em torno do ponto da seção. Quando você gira, é o transporte. E aí o que eu tenho que o momento tem o mesmo sentido do transporte, ou seja, o momento é positivo. E aí qual o valor do momento? O braço de alavanca é sempre L menos X, né? Então é VB vezes L menos X. Isso dá uma reta, tá? E essa reta, na verdade, quando X for igual a A ou quando L menos X for igual a B, o valor do momento vai ser o momento no ponto da carga, que é calculado ou VA vezes, que é PB sobre L, vezes A, que dá PAB sobre L, ou se eu entrar pelo outro lado, vai ser VB vezes B, que é VB é PA sobre L, vezes B, dá mesmo, tanto faz eu entrar para um lado como o outro. Então é uma maneira de traçar esse diagrama. Você tem aqui uma força concentrada, você calcula o momento na seção do evento, que é a aplicação da carga. Você sabe que o momento na extremidade esquerda é zero, sabe que o momento na extremidade direita é zero, e aí que você sabe que varia linearmente no trecho carregado. Então basta você calcular aqui no meio e unir por linha reta. Nós vamos ver isso, depois formalizar essa maneira de traçar o diagrama de momento fletor dessa maneira. Uma outra coisa interessante também que a gente pode usar algumas vezes é o diagrama, ele tem um bico, né? Esse bico para baixo aqui tem a ver com a força concentrada, né? Porque a derivada segunda igual a taxa de carregamento, na verdade, uma força concentrada tem uma mudança de inclinação aqui, né? Então você pode imaginar que antes da viga o diagrama vem horizontal zero. Aí, de repente, tem uma força VA para cima. Olha, se você pensar, tem um bico para cima aqui. Aí vem uma força P para baixo, tem um bico para baixo. Aí você continua o diagrama e depois que acaba a viga vai continuar com zero. Repara que esse inclinado com esse horizontal aqui saindo, dá um bico para cima, que é na direção da força. Então é interessante que o bico do diagrama sempre tem o sentido, quando você desenha do lado da fibra tracionada e valores positivos para baixo, sempre dá esse bico na direção da força aplicada. É um detalhe, mas às vezes ajuda para você saber se o diagrama está correto, se não está correto. Vamos agora ver uma situação um pouquinho diferente, que é uma viga biapoiada ainda, mas
com uma força transversal uniformemente distribuída para baixo, atuando na viga. Então, o valor positivo de... Essa carga da nossa convenção de sinais, daquelas equações, foi que Q para cima seria positivo. Mas a gente está assumindo aqui o Q para baixo, esse valor Q é a força dada para baixo. Tá? Aí eu vou usar a mesma coisa para... A mesma definição de esforços internos para calcular o esforço cortante em uma seção qualquer genérica S, que é dada por uma distância X ao apoio da esquerda. Eu vou calcular o cortante do momento fletor usando a definição. Tá? Então, eu vou fazer aqui da seguinte maneira. Eu vou cortar na seção S e vou transportar as forças que estão na porção da esquerda atuando na direita. Então, eu vou calcular esse valor aqui, esse valor Q do cortante que atua na porção da direita, ele é o transporte de todas as forças na direção transversal, na direção Y, para esse lado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho VA, para cima, e eu tenho, atuando aqui nessa porção da esquerda, o valor é da caixa Q vezes X, que é a taxa de carregamento por distância, vezes a distância X. Então, o valor do cortante aqui é VA menos QX, que está para baixo, tá? VA é igual a QL sobre 2, então o meu cortante em X é VA, QL sobre 2 menos X. Eu tenho aqui uma equação do esforço cortante. O momento fletor é a mesma coisa, eu vou calcular esse momento aqui, vai ser o transporte de todas as forças que estão na porção, atuando na porção da esquerda sobre a porção da direita, transporte de momento. Então, transporte de momento é transportar força com braço de alavanca, força por distância. Então, o que vai entrar aqui nesse momento? Vai entrar, e o sentido positivo dele é esse. Tudo que tiver nesse sentido aqui atuando na porção da direita, no sentido horário, vai ser positivo. Então, vamos lá. O VA vai girar em torno desse ponto da seção no sentido horário. Então, é mais VA vezes X, que é a distância de VA à seção. Então, está aqui, QL sobre X, esse é o VA. Essa força resultante aqui da carga distribuída atuando para baixo na porção da esquerda, é resultante aqui X com braço de alavanca em relação à seção de X sobre 2, sendo que isso vai fazer girar no sentido contrário ao sentido positivo do momento. Então, esse momento, a seção está aqui, o braço de alavanca é X sobre 2, vai girar assim. Então, isso entra como menos QX vezes o braço de alavanca, menos QX2. Então, isso dá a equação do momento. É uma equação do segundo grau, que dá como varia o momento quando você tem uma carga uniformemente distribuída. Veja que a carga é constante, quando o momento quando não tem carga, que o diagrama do momento varia linearmente, quando tem uma carga constante, ele varia quadraticamente. Isso é característico. A mesma coisa do cortante. Quando nós não tínhamos um trecho descarregado, o cortante era constante. Quando tem uma carga constante uniformemente distribuída, o diagrama de cortante é linear. Daí nós vamos usar isso para o traçado dos diagramas de esforço cortante e de momento fletor para a viga biapoiada com uma força uniformemente distribuída transversal atuando. Então, esses diagramas estão mostrados aqui. No início, a gente tem o VA atuando para cima, com QL sobre 2, lá para cima, porque é resultante que entra na primeira seção ali, vindo para a esquerda, é uma força para cima, e aí vai diminuindo o esforço cortante. A equação está aqui, o esforço cortante vai diminuindo com a taxa de diminuição e a taxa de carregamento aplicada. Porque o coeficiente angular aqui dessa reta do diagrama de cortante é exatamente Q, né? E essa é a equação. Esse cortante vai caindo, aí chega na metade, passa por zero, e aí começa a ficar negativo. Tá? Até que chega no final, ele está com valor menos que L sobre 2. E aí tem uma força para cima, que é o VB, que leva para zero novamente. Então, isso é característico do diagrama de esforço cortante numa barra, numa viga biapoiada com uma força uniformemente distribuída. Já o momento fletor é aquela equação que a gente chegou, que é uma parábola do segundo grau. E como é que essa parábola funciona? A gente vê aqui quais são os valores dela. Sabe, com x igual a zero, essa parábola é zero, é evidente, porque o momento do início é zero. E também quando x for igual a L, vai dar zero, óbvio, o momento aqui é zero. Então, essa é uma equação do segundo grau, que tem um valor máximo no meio, e o valor no meio, quando x for igual a L sobre 2, é só fazer as contas, dá o QL2 sobre 8. Isso é o famoso QL2 sobre 8,
é o momento máximo numa viga biapoiada, quando não tem uma força transversal uniforme distribuída, e a questão aqui que a gente está desenhando valores positivos, esses momentos são todos positivos, ou seja, tracionam as fibras inferiores, mas nós, na nossa convenção de traçado do diagrama do momento fletor, é que nós desenhamos do lado com os valores positivos para baixo, melhor, a gente desenha do lado da fibra tracionada. Eu nem precisava colocar o sinal no momento, porque ele sempre vai ser desenhado do lado da fibra tracionada. Vamos ver isso nos exemplos que se seguem. O exemplo que nós vamos ver agora é o exemplo de uma viga biapoiada também, mas agora tem balanços. Colocamos aqui dois balanços, um balanço à esquerda com extensão de 4 metros, e o balanço da direita tem uma extensão de 2 metros, e eu tenho aqui o valor da forças aplicadas na extremidade livre do balanço, as duas forças de 18 kN, e eu tenho uma carga, uma força transversal para baixo, uniformemente distribuída no vão central da viga biapoiada. As reações, o vão central tem comprimento de 6 metros. As reações de apoio já foram calculadas e estão com os valores indicados aqui. Nós vamos ver inicialmente o traçado do diagrama de esforços cortantes. E nós vamos pensar em seções que são típicas de balanço, seja no balanço da esquerda, no balanço da direita, e uma seção típica entre os apoios. Tá? Então, quando eu estou no balanço, que os balanços estão descarregados, só tem uma carga na extremidade livre do balanço, o cálculo do cortante, por ser descarregado, é constante. Quando não tem taxa de carregamento transversal distribuído, o valor do cortante é constante. Você pega uma seção qualquer e transporta a força de 18 para baixo, para a porção da direita, você vê que isso dá, quer dizer, esse cortante aqui está no sentido negativo, se vocês olharem. Eu já transportei já com o sentido que ele tem, e eu vejo que esse sentido é o sentido negativo. Então, o cortante em todo o balanço da esquerda é menos 18. Tá? Quando eu chego no apoio, eu tenho uma força concentrada, que é a reação de apoio de 96 para cima. E aí o cortante, então, dá um salto para cima, que é de 96, ou seja, de menos 18, ele passa para mais 78. E ele vai cair num total de 24 vezes 6, cair com a taxa de carregamento que ele vai cair igual ao carregamento, ou seja, 24 kN por metro. Você fizer as contas, você vai ver que o que ele vai perder vai chegar exatamente em menos 66. Tá? Então, é uma inclinação que é igual à taxa de carregamento aplicada. Quando chega no apoio da direita, existe então uma reação VB aqui que é 84 para cima. Então, de menos 66, ele tem um salto de 84 para cima, ele passa a ser mais 18. E aí ele continua constante até chegar na extremidade livre do balanço, que aí ele cai para zero. Ele tem que chegar a zero. O equilíbrio tem que ser satisfeito. Então, você caminhando da esquerda para a direita, você vai ter que começar com zero e terminar com zero quando termina a viga. Esse menos 18, esse 18 positivo, ele também pode ser visto que se eu calcular aqui o transporte da força de 18 que está na extremidade direita aqui da viga para a porção que fica à esquerda, eu vejo que eu transportei esse 18, dá um para baixo, e esse sentido aqui é o sentido positivo do cortante. Então, isso dá um mais 18. Então, é assim que a gente traça o diagrama de cortante. Toda hora que tem uma força concentrada, você tem uma descontinuidade no diagrama. Toda vez que você tiver descarregado, ele é constante. Toda vez que você tiver uma carga uniformemente distribuída, ele varia linearmente. Então, e a gente desenha os valores positivos na fibra superior e valores negativos na fibra inferior. O traçado do diagrama de movimentos fletores da viga biapoiada com balanço, para explicar como é que a gente vai traçar, eu vou decompor o carregamento em duas componentes. A componente 1 e a componente 2. A componente 1 tem só as forças concentradas das extremidades livres do balanço, as forças de 18 kN para baixo.
E o diagrama 2 é o que a gente já tinha feito antes, e os balanços estão descarregados, é como se não existissem, e é a viga biapoiada com uma carga uniformemente distribuída. Esse traçado do 2, então, é o trivial, esse valor aqui, 108, é o QL2 sobre 8, sendo L igual a 6 e Q igual a 24. Tá? Então, esse é o diagrama de viga biapoiada para o carregamento correspondente. Então, a gente vai... essa noção de que a gente sempre tem que saber qual é o diagrama de viga biapoiada para o carregamento no trecho biapoiado. No caso da carga uniforme distribuída, essa parábola com o máximo no meio, que é 2 sobre 8. Já o diagrama 1, como é que a gente pode traçar ele? Eu sei que os trechos são descarregados. Né? Então, você vê que eu nem calculei reação de apoio aqui nesse exemplo para traçar o diagrama. Eu tenho até os valores que a gente calculou no cortante, mas eu não preciso disso. O que eu sei é o valor, o momento varia linearmente no balanço da esquerda e ele traciona sempre as fibras superiores, dá um momento negativo. Como é que eu sei isso? Substituindo aqui em qualquer seção o momento transportando essa força de 18 vezes a distância, dá um momento assim no sentido horário, atuando na porção da direita. Imagina então que eu estou cortando uma seção e estou entrando com essa força de 18, a gente chama isso assim, entrando com as forças da esquerda, tá? E o que atua na porção da direita dá um momento no sentido, o transporte da 18 dá um momento no sentido horário. Se você substituir esse momento por um conjugado de fibras de resultantes de tensões normais de tração e de compressão, você vê que a tração está em cima, por isso que é negativo, porque a gente desenha do lado da fibra tracionada. A gente vai ver isso daqui a pouco melhor, mas de qualquer maneira, varia linearmente até menos 72. Se eu entrar pelo lado direito, no balanço da direita, eu vou ter 18 vezes 2 dá 36, também tracionando as fibras da direita. Então, o que eu tenho são um diagrama. E aí, como é que eu sei que aqui varia linearmente? Porque eu sei que o trecho é descarregado, o diagrama varia linearmente. Então, de 72 eu vou unir para 36 numa linha reta. Então, esse diagrama aqui não tem nenhuma força no vão central aqui. Então, o que faz? O diagrama varia linearmente em todo esse vão central aqui. Então, quando eu vou pegar agora o diagrama final, que é a superposição desses dois diagramas, eu tenho, então, uma superposição. Nos balanços, é o diagrama que vale, é o diagrama do caso 1, lá, que são esses dois triângulos, mas no vão central, o que eu tenho? Eu tenho uma superposição de um diagrama trapezoidal e um diagrama que é o diagrama de viga biapoiada para o carregamento uniforme distribuído, que é o QL2 sobre 8. Então, essa superposição, ela tem um nome que nós vamos usar, isso chama-se, toda vez que a gente vê isso, a gente vai pendurar o diagrama de viga biapoiada na linha reta que faz o fechamento do diagrama no trecho. Isso vai nos dar, então, um procedimento para o traçado de diagrama de momentos fletores. O que nós vamos fazer é o seguinte: primeiro, é óbvio que a gente tem que já ter calculado as reações de apoio. Nós estamos falando aqui de modelos isostáticos, ou seja, as reações de apoio são determinadas somente utilizando equações de equilíbrio. Uma vez que a gente já tem calculado as reações de apoio, o procedimento se dá em 3 passos. O primeiro passo, nós vamos determinar os momentos fletores nas extremidades de cada trecho de barra. O que é um trecho? O trecho é o que fica entre eventos. Um evento pode ser uma mudança de carregamento, pode ser um apoio. Então, os trechos são entre eventos. Se você tem uma carga uniformemente distribuída, ela toda define um trecho. Você está descarregado, define um trecho. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos determinar as ordenadas do diagrama de momentos fletores nas extremidades de todos os trechos. E nós vamos desenhar essas ordenadas do lado da fibra tracionada, porque essa é a conversão de traçado de diagrama. Desenha-se as ordenadas dos diagramas do lado da fibra tracionada da barra. Para saber que é fibra tracionada, a gente precisa enxergar
aquela questão de saber se traciona fibras de que lado está sendo tracionado. Isso a gente vai mostrar também já já. Bom, o segundo passo diz, se nas extremidades do trecho já está calculado, e se o trecho é descarregado, o que você faz para traçar o diagrama no interior do trecho? Simplesmente une por uma linha reta os valores das extremidades. Pum. Ou seja, nós sabemos que o trecho descarregado do diagrama é linear, então basta fazer isso. Então nós estamos usando aqui a definição do momento fretor. Calcula o momento fretor numa seção sem precisar usar mais nada para calcular o diagrama, usando a própria definição de momento fretor, que é pegar, cortar numa seção e fazer o transporte de um dos lados das forças que atuam de um lado para a seção e identificar de que lado que a fibra é tracionada. Por outro lado, passo 3. Se o trecho tiver um carregamento diferente de zero, o que nós fazemos é que nós superpomos à linha reta que faz o fechamento o diagrama de viga biapoiada correspondente do trecho. Tá? Então, esses 3 passos, vamos refazer agora para o exemplo da viga biapoiada da seguinte maneira. Então, vamos lá. Quais são os pontos, extremidades de trechos? Eu tenho o trecho do balanço, que está descarregado, o início desse trecho é a extremidade livre da esquerda do balanço da esquerda. O outro evento é o apoio. Então, eu tenho 3 trechos aqui. Um trecho que é o balanço da direita, eu tenho o trecho que é o vão entre os apoios e tenho o outro trecho que é o balanço da direita. O que eu tenho que fazer, então, no passo 1 é calcular os momentos nas extremidades dos trechos. No início e no final, os momentos são nulos. Não tem nada à esquerda nem à direita, porque está fora da viga. E nesse ponto aqui, onde tem o final do primeiro trecho, início do segundo, eu calculo o momento. Qual é o valor do momento? Eu vou transportar essa força de 18 para cá. Eu transporto ela. Transportei, pegando 18 vezes 4, eu centrei aqui nesse ponto aqui, e do ponto que é a extremidade do trecho, e a força vai girar no sentido horário em relação a esse ponto. Então, pega a força 18, com o braço de alavanca, ela vai girando no sentido horário. Aí eu vejo, bom, que fibra que isso traciona? Esse momento no sentido horário. O valor é 72, 18 vezes 4. Agora, para saber que fibra traciona, eu vou substituir esse momento por um conjugado de 2 forças longitudinais, que são as resultantes de tensão de tração e compressão na seção transversal. O FT é a resultante de tensão de tração. Como é que eu sei que isso é tração? Porque é a que sai da seção. Eu estou isolando a porção da direita e entrando com as forças que estão à esquerda. Então, a força que sai é a tração, a força que entra é a compressão. Qual é a convenção? Desenha do lado da fibra tracionada. Se a fibra tracionada está em cima, desenha para cima. E mais ainda, tem uma convenção de sinais. Se traciona as fibras superiores, o sinal é negativo. Tá? Então, veja que isso não dá confusão nenhuma, está sempre certo isso. Se eu quisesse entrar pelo outro lado, se eu quisesse agora não olhar para isolar a porção da esquerda, ou seja, pegar a resultante de todas as forças que estão à direita e levar para a porção da esquerda, que é mais complicado, fazer muito mais conta, mas daria no mesmo. Se eu fizer essas contas, eu vou chegar a um 72, que é atuando na porção da esquerda, no sentido horário, e aí eu vou ver que esse momento, que tem esse sentido 72, que é contrário ao outro 72, se ação e reação tem que ser contrário, e as resultantes de tensão, de tração e compressão têm o mesmo sentido do momento, esse conjugado é formado por FT e FC, tem o mesmo sentido do momento, quer você olhe pelo lado esquerdo, pelo lado direito, da mesma coisa, e você vê que a tração está sempre do mesmo lado. Se você, como os dois momentos são iguais e contrários, sentido contrário, a tração também está sempre do mesmo lado. Então, tanto faz você olhar para um lado, para o outro, é óbvio que a gente vai sempre procurar olhar pelo lado que faz menos conta. Por exemplo, lá do outro lado do balanço, esse 36, é a mesma coisa. Eu vou transportar esse 18 para o lado de cá. Então, eu pego nesse ponto, giro a força de 18 com esse braço na alavanca de 2, girando lá desse momento no sentido horário. Aí eu substituo esse momento no sentido horário por um conjugado que tem o mesmo sentido do momento binário formado pelo FT e FC,
tem o mesmo sentido. Aí eu vou verificar qual é a setinha que sai. Ela está onde? Está em cima? Então a tração está em cima. E aí eu desenho esse 36, que é 18 vezes 2, em cima, e vejo o sinal. Posso colocar o sinal, não, nem precisa colocar o sinal, mas se quiser colocar, coloca, porque quando FT está na parte de cima, eu sei que é negativo. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo qual é? Se o trecho estiver descarregado, como é no balanço, o diagrama é simplesmente unir os valores extremos de cada trecho. No início é 0, depois 72 em cima, basta unir. Bom, depois aqui 36 passa para 0, é linear. E eu tenho aqui uma linha que faz o fechamento dos dois, mas aqui não está descarregado. Aí vem o passo 3. O que a gente faz no passo 3 é que a gente vai superpor, a gente vai pendurar nessa linha que faz o fechamento, essa linha tracejada, nós vamos pendurar o diagrama de viga biapoiada correspondente. Repara que nós estamos somando aqui ordenadas transversais ao eixo da barra. Então eu estou pegando aquela parábola, esse 108, ele continua sendo no meio. Isso não quer dizer que seja o valor máximo aqui no meio, não é isso. Ele simplesmente é o valor que é perpendicular ao eixo da barra, 108, bem no meio. Este é o diagrama que eu estou superpondo. Este é o diagrama que eu estou pendurando a partir da linha de fechamento. É o diagrama 108. O diagrama correspondente, ele vai ser desenhado pela superposição desses dois. Como é que eu sei se passou por baixo? É só calcular o valor aqui no meio do vão, que é a média de 72 e 36 negativo. E aí você vê que esse valor é menor em modo que 108, ou seja, 108 passa para baixo. Poderia ser que não acontecesse, que esse valor não passasse, mas aí o procedimento era o mesmo. Tá? E o que tiver entre o eixo e o diagrama traçado é o valor do momento fletor. Então, nós aqui não estamos calculando o diagrama do fletor usando a definição do momento fletor. Corta numa seção, transporta as forças de um lado com o braço que estão de um lado da seção, com o braço de alavanca, e verifica se aquilo está tracionando as fibras superiores e inferiores, e aí desenha ordenado. E usando a informação de que quando o trecho é descarregado, o diagrama varia linearmente, quando não é descarregado, o que a gente faz é que a partir da linha reta que faz o fechamento, a gente superpõe, a gente pendura o diagrama de viga biapoiada para o carregamento no trecho. Isso aqui é sempre assim, a gente não tem que calcular diagrama de cortante para depois fazer que o derivado do momento é igual ao cortante para traçar diagrama de momento. Não precisa, esta maneira é a maneira mais rápida e mais direta e não tem o que errar. O exemplo agora é um exemplo de um pórtico biapoiado. Tá? Os exemplos têm números muito parecidos, mas é de propósito, né? Uma coincidência aqui feita. E são exemplos simples. Né? Bom, eu tenho aqui uma viga biapoiada, um pórtico biapoiado com uma coluna na esquerda com 4 metros, a coluna da direita com 2 metros. E o vão aqui de 6. Que são, na verdade, são os mesmos números que nós estamos vendo na viga biapoiada com balanço. Né? Sendo que você aqui tem, no apoio do primeiro gênio da direita, eu tenho uma força de 18 aplicada. Tá? E eu tenho, então, o cálculo das reações de apoio, por acaso, dos mesmos valores de reações de apoio verticais, pelo menos daquela viga biapoiada. Isso porque os momentos são iguais, no caso do equilíbrio de momento. E aí dá, então, aqui uma reação HA de 18 no apoio A e uma reação e uma força aplicada de 18 lá. Então, esse já foi calculado a priori, e o que nós vamos fazer agora é traçar os diagramas de esforço normal, esforço cortante e de momento fletor nesse pórtico. O traçado de esforço normal é usar a definição de esforço normal. Como é que é? Eu sempre imagino que eu corto numa seção e transporto as forças que estão de um lado do corte. Então você pode imaginar que eu cortei aqui no meio da coluna e estou isolando a porção que ficou para cima, ou seja, para a direita, e entrando com as forças que estão embaixo, forças, no caso, normais, e as forças axiais. A força que tem abaixo da seção, a força de 18 é transversal, então não entra no normal, só tem a força de 78 na direção axial. E essa força está entrando na seção que fica acima do corte. Então, essa conversão entrou na seção, compressão é negativo. Tá aí? E o valor do esforço normal é constante. Qualquer que seja a seção, tem a mesma força de 78 de compressão. O diagrama de normal, em geral, se você não tem uma carga
distribuída axialmente, ele varia sempre, é constante na barra. Então, quando você, isso é para toda a coluna da esquerda, é esse menos 78. Quando você vai para a viga, como as barras são perpendiculares, esse esforço normal vai, na verdade, se transformar em esforço cortante na viga. Mas, então, agora, para o esforço normal da viga, eu corto numa seção, a carga distribuída de 24 aqui, ela é perpendicular a esta barra, então ela não entra na variação normal. A única força que tem à esquerda de uma seção qualquer, que é na direção axial, é essa força de 18, que também está entrando. Então você vê que qualquer que seja a seção é menos 18, até chegar do lado. Se você quiser entrar pelo outro lado, você vai chegar nos mesmos 18, entrando pelo lado direito, sendo que, óbvio, que esse 18 e esse 18 tem um equilíbrio. A gente fez com que eles fossem equilíbrio, uma equação de equilíbrio, somatória das forças na direção x igual a zero. Tá? É por isso que sai esse 18 com sentido oposto ao 18 aplicado aqui. Então tem que dar a mesma coisa. Já na coluna direita, o 66 aqui vai ser uma força de compressão, também está entrando, e é menos 66. Então, o diagrama normal, nós usamos a própria definição do que é o esforço normal, corta uma seção, vê a resultante das forças na direção axial da barra naquela seção e vai traçando o diagrama. Como aqui no caso não varia. Aqui são o sinal de compressão, a gente sabe, mas aí tem a convenção de traçado do diagrama de esforço normal. Isso é uma convenção, né? O sinal que na verdade é mais importante. Como o normal é constante, muitas vezes a gente só coloca o valor. Mas assim, se tiver que traçar, a convenção para traçado que a gente adota é a convenção de que desenha valores negativos do lado da fibra inferior. Nesse caso, as colunas têm as fibras inferiores, conforme nessa convenção já mostramos, é o lado direito. Então, a gente desenha o valor negativo do lado direito da barra. Mas, e na viga, o lado inferior é o lado inferior mesmo, né? Então, o 18 para baixo. Mas é assim. Já o diagrama de esforço cortante, nós vamos também aqui, essa convenção de definição de qual é a fibra inferior de uma barra, que no caso é importante para definir o sinal do esforço cortante. Então, como a fibra inferior é a fibra da direita, da coluna da esquerda, eu tenho que me posicionar como se eu estivesse do lado de cá, olhando para a fibra superior da barra. Então, eu estou olhando nessa direção. Olhando para essa, se eu estiver olhando para isso, essa força é uma força... 78 não provoca cortante, mas o 18 provoca cortante, e se eu estiver olhando, eu tenho uma força que vem pela esquerda para baixo, isso dá um cortante negativo. Constante até lá em cima, para qualquer que seja a seção, vai ser o mesmo, né? Então, o 18 e o trecho descarregado não tem variação de cortante. Quando você vai para a viga, o que você tem é que a força cortante é a força perpendicular a esta barra. Então, agora é a força que é perpendicular é a reação 78. Então, é ela que vai provocar aquele cortante lá na extremidade esquerda da viga, de 78, e é positivo, uma força que vem pela esquerda para cima, dá um cortante positivo, e o 78 vai caindo, vai caindo, vai caindo, porque tem uma carga uniforme distribuída, vai cair de 24 vezes 6, vai até chegar nos menos 66. E agora esse cortante vai para zero, porque tem esse 66, reação de apoio atuando aqui. Então, é isso. Chegou no cortante. E no caso, no final do cortante dessa barra, na viga horizontal lá em cima. Para a coluna da direita, a nossa convenção que fibra inferior é a fibra da direita. Então, se eu estiver olhando da fibra inferior para a fibra superior, essa força de 18 é uma força que vem pela esquerda. Uma força que vem pela esquerda para cima dá um esforço, um cortante positivo, por isso que é mais 18. E é constante em toda a barra. A convenção de traçado, a convenção de sinais é essa. A convenção de traçado é, vamos desenhar os valores negativos do cortante do lado da fibra inferior. Então, desenho o negativo da fibra inferior, o positivo da fibra superior. As duas colunas verticais têm as fibras inferiores, as fibras da direita. Então, esse menos 18 é negativo, desenho do lado da fibra inferior, desenha na direita. Esse mais 18 é positivo, desenho do lado da fibra superior, que é a fibra da esquerda. E assim vai. Já na viga é igual da viga
do pórtico é a mesma coisa da viga biapoiada, então começa com 78 e cai, nós dizemos o valor positivo para cima e negativo para baixo. Finalmente, nós vamos ver o traçado do diagrama de momentos fletores para esse pórtico biapoiado. O procedimento, então, é naqueles 3 passos. O passo 1 é determinar as ordenadas do diagrama de momentos fletores nas extremidades dos trechos. Quais são os trechos aqui? Eu tenho 3 trechos. Eu tenho a primeira coluna, a coluna da esquerda descarregada, eu tenho a viga com aquela carga uniformemente distribuída, de 24 kN por metro para baixo, e tenho a coluna da direita, que é descarregada também. O que nós vamos fazer é sempre calcular os momentos nas extremidades das barras e indicar as ordenadas, desenhar as ordenadas do lado da fibra tracionada. Nesse caso, eu nem vou indicar o sinal. O que importa é de que lado que nós desenhamos a ordenada do diagrama de momentos fletores. Eu vou calcular o momento, então, nesse nó aqui. Na verdade, eu vou calcular esse momento na extremidade superior da coluna da esquerda. E eu posso imaginar o seguinte: eu vou cortar numa seção próxima aqui e vou transportar essa força de 18 para o nó. Transportar essa força de 18, eu vou multiplicar 18 por 4, que é o braço de alavanca. Se eu girar em torno desse ponto, eu tenho isso aqui. Eu tenho esse giro no sentido horário, anti-horário, que é esse giro aqui. Tá? Esse 72 aqui. Tá? E o que eu vejo? Bom, como é que eu sei que esse 72, que fibras que ele traciona? De novo, eu vou substituir esse momento, que é o transporte da 18, para aquela seçãozinha que está lá no início, mas na porção de cima. Estou transportando a força 18 para a porção de cima. Estou entrando por baixo aqui dessa seção. E o 18 transportado dá esse momento no sentido anti-horário, e eu substituo esse momento no sentido anti-horário por um conjugado de forças que têm a direção do eixo da barra, que são a resultante das componentes de tensão de tração e as resultantes das componentes de tensão de compressão. Isso dá um conjugado que tem o mesmo valor do momento. Esse conjugado é formado por forças que são normais à seção transversal, ou seja, são forças que são na direção axial, na direção longitudinal do eixo da barra. E esse conjugado tem o mesmo sentido do momento, ou seja, forma um conjugado, forma um binário no sentido anti-horário. Aí eu verifico, a setinha que sai da seção é aquela que faz a tração. Então, a tração está do lado esquerdo e a compressão está do lado direito. Então, o que eu faço? Eu desenho a ordenada 72 do lado da fibra tracionada, que é o lado esquerdo, do lado de fora. Tá? Se eu virar aqui a esquina, nada muda, ou seja, eu continuo tracionando as fibras do mesmo lado. Eu não posso mudar isso, tá? Porque isso seria uma incongruência. Se eu pegar o equilíbrio do nó, eu tenho que, se eu atuo de um lado do nó um momento de 72, do outro lado tem que atuar um 72 no sentido oposto, senão o nó estaria em desequilíbrio. O nó tem que estar equilibrado à rotação. Equilíbrio de momento, o nó tem que ser igual a zero, né? E eu vejo que do lado de cá, né, isolando o nó, eu tenho esse 72 aqui para equilibrar esse 72 sendo no sentido horário, e eu substituo esse 72 aqui, que na verdade é o efeito das tudo que está do lado direito sobre essa seção, vai dar o mesmo 72, se a gente calculou as reações de apoio corretamente, é isso mesmo. E aí eu tenho esse 72 no sentido horário, eu vou substituir por um binário, que é de forças axiais aqui, que são as resultantes de tensão, de tração e de compressão, que tem o mesmo sentido do momento. Eu verifico, a setinha que sai é a resultante das forças das tensões de tração, então é o FT. Então, eu ver, essa força, essa resultante, a setinha que sai, está em cima. Então, eu desenho 72 em cima. Ou seja, isso é óbvio. Se você tem um nó que chegam 2 barras, se o momento fletor na barra vertical, aqui na coluna, traciona as fibras de fora,
quando você passa para a viga, tem que ter o mesmo valor, é igual, né? O momento tem que se replicar aqui no nó. E ele não só o mesmo valor, como tem que tracionar fibras de fora também. Isso é um erro que não pode ocorrer. Se você está com 2 barras chegando no nó, o momento está aqui 72 tracionando fora, tem que continuar na viga tracionando fora também, não pode mudar, tá? Então isso é uma coisa que tem que estar sempre na cabeça. Óbvio que se chega mais do que 2 barras naquele nó, aí você tem que ver quais são os momentos que chegam de cada lado. Mas nesse caso aqui, que só chegam 2 barras, não pode mudar. Então eu calculei 72 aqui na extremidade superior da coluna, com o mesmo 72 tracionando os fios de fora aqui na extremidade esquerda da viga, e eu vou fazer a mesma coisa pelo outro lado. Só que do outro lado eu vou entrar pelo lado direito, porque é muito mais simples, é 18 vezes 2, 36, o transporte aqui dá 36, no sentido aqui horário, substitui esse 36 no sentido horário, que é o transporte 18 lá para cima. Substitui isso aqui por um conjugadozinho bináriozinho formado por resultante de tensão e tração de compressão. E esse conjugado tem o mesmo sentido também horário do momento. Aí verifica onde é que está a setinha que sai da seção. Ah, está à direita. Então desenha do lado direito. Esse atraciona as fibras de fora, da direita. Tá? Mesma coisa que a gente falou, esse nó tem que estar em equilíbrio. Esse momento 36 aqui, ele traciona as fibras, ele tem o sentido oposto a esse que está embaixo aqui, que é 36 aqui. Então, esse aqui era horário aqui, esse daqui tem que ser anti-horário. Verifico que esse momento no sentido anti-horário tem correspondente a ele, tem o conjugado formado por tensão, resultante de tensão e tração de compressão, tem o mesmo sentido do momento. Aí eu vejo que a setinha que sai da seção é a setinha que fica em cima, ou seja, está tracionando de fora, lá as fibras de fora, na coluna, na viga, tem que continuar tracionando fibras de fora. Você tem 2 barras chegando no nó, eu verifico então que aqui eu tenho 36 e 36, são iguais. Então, com isso eu tenho os trechos, o momento é 0 no início aqui da coluna esquerda, aqui na parte inferior dela, é 0, porque não tem nada embaixo, que provoca o momento. Aqui também é 0 no início da coluna da direita, e eu tenho os valores na extremidade 72 do lado esquerdo e 36, conforme está desenhado. Esse é o passo 1. Eu não coloquei nem sinal, porque não precisa, basta indicar a ordenada do lado da fibra tracionada. Agora eu vou para o passo 2 e 3, eu vou colocar na mesma figura. Tá? Quais são os passos 2? O passo 2 é, se a barra está descarregada, eu simplesmente uno os valores calculados no passo 1 por uma linha reta. Dá de 0 até 62. Tá? De 0 até 36. Foi. Agora, se eu tivesse descarregado a viga, eu teria de 72 até 36 uma linha reta. Mas agora eu passo 3. A barra está carregada. Então, o que nós fazemos? Nós penduramos, nós superpomos a partir da linha reta que faz o fechamento, o diagrama de viga biapoiada para o carregamento no trecho. O diagrama de viga biapoiada para o carregamento no trecho é o nosso já conhecido QL2 sobre 8, sendo QL2 sobre 8 no meio, né? Isso a gente já viu lá no caso da viga mesmo, como biapoiada com balanço, é a mesma coisa. E aí a gente tem o diagrama aqui, a partir do meio aqui da valor médio de 72 e 36, a gente pendura o 108. Isso vai dar 54. Esse valor médio aqui, na verdade, se você olhar, é exatamente 54, né? Então, e 54 desceu 108, dá 54. Então, acabou. O valor, o traçado do diagrama, tudo que tiver entre o eixo da barra e o diagrama traçado é o valor do momento fletor. E essa achura que a gente indica não é uma decoração. Essa achura aqui, ela indica que nós lemos os valores sempre perpendicularmente ao eixo da barra. Então, a achura está indicando como eu leio os valores, né? E essa superposição é de valores também perpendiculares ao eixo da barra. Estou sempre superpondo valores perpendiculares. Esse pendurar é superpor valores sempre transversais ao eixo da barra. E aí acabou. Quer dizer, não tem muito mais o que fazer. É óbvio que esses dois exemplos de viga contínua, de viga biapoiada com balanços e com o pórtico biapoiado, é muito simples. Existem exemplos mais complexos, nós vamos ver depois com pórticos isostatos compostos, a gente vai ver isso bastante, vai ser uma aula futura, mas
principal aqui é entender esse processo do traçado do diagrama, principalmente do momento fletor. Lembrando que lá para o método das forças, o cálculo lá dos termos de carga e dos coeficientes de flexibilidade sempre são combinações de diagramas dos casos básicos, são casos básicos isostáticos, ou seja, e os diagramas, nós vamos compor diagramas de esforço normal, diagrama de momento fletor, diagrama de esforço cortante, a gente muitas vezes vai desprezar o efeito do cesariamento no cálculo dos termos de carga e do coeficiente de flexibilidade. Então, o diagrama de momento fletor é realmente fundamental, saber traçar. Isso é uma maneira que nós, inclusive, já vimos que o que interessa é saber que lado de fibra que traciona, porque quando a gente combina, a gente usa essa informação para dar o sinal da combinação. A gente já viu isso, e então isso assim, é fundamental a gente saber traçar esse diagrama. Outra coisa também interessante é que essa maneira de compor aqui o diagrama, que a gente faz pendurar essa superposição, é a mesma maneira que a gente decompõe para entrar naquela tabela de combinação de diagrama de momentos. A gente utiliza esta superposição para fazer a decomposição lá do diagrama, ou seja, está tudo mais ou menos junto, quer dizer, essa maneira de traçar o diagrama está muito consistente com a maneira como a gente calcula aqueles coeficientes lá do método das forças. E por isso que muitas vezes não precisa saber onde está o máximo, a não ser que a gente queira saber realmente onde é o máximo momento, tudo, mas para calcular tudo que a gente precisa, basta realmente saber compor esse diagrama trapezoidal com um diagrama parabólico, que é isso que também tem lá na tabela. Acho que esse vídeo foi importante, é uma revisão do traçado. Esse assunto é um assunto visto nas disciplinas de mecânica geral e de análise de estruturas isostáticas, mas principalmente para o método das forças, é importante realmente o traçado de diagramas de esforços internos, em particular, muito importante mesmo, é o traçado de diagrama de momentos fletores. Isso é o que nós fazemos sempre em análise de pórticos hiperestáticos pelo método das forças.